Tá voando. Vamos aqui para nossa aula, né? Continuação da nossa aula sobre as fórmulas algébricas, ok? Então, vamos aplicar um pouquinho mais, né? Desse conceito. Vamos ver um exemplo aqui. Acompanhe um exemplo de aplicação de fórmulas para cálculo de medida de área, tá? Alice está interessada em comprar um terreno. Na Rua das Azaleias, ela encontrou 2 lotes à venda. Então, desenhou os terrenos. Como tá aqui o desenho ao lado. Então, ela fez um desenho parecido com esse, tá? Representando as medidas conhecidas e a rua de frente para os terrenos. A rua tá aqui de frente para o terreno, no caso é aqui, né? A rua aqui, a Rua das Azaleias. Os lados que medem 30 metros e 25 metros de comprimento são paralelos entre si. Tá aqui o lado que mede 25 metros e o de 30 metros são paralelos, porque eles seguem, né, em linha reta, um ao lado do outro. O lote 1, que é esse aqui, ele tem formato de um retângulo. Vocês podem ver aqui, olha só, pega ele é um retângulo, certo? A gente já sabe como calcular a área de um retângulo, né? O comprimento aqui vezes a largura, não é isso? Por isso, Alice usou a expressão, né, que permite calcular a medida da área de um retângulo, substituindo o B, o Bzinho aqui, né, pela medida da frente do terreno e H pela medida da lateral do terreno, tá aqui. Ela fez isso aqui, calculou, né? Usou aquela fórmula que a gente viu lá na aula anterior. A área do lote 1 é igual B vezes H, que é igual, aí substituiu. Pegou a fórmula de novo, copiou aqui, no lugar de B ela colocou 11, no lugar de H ela colocou 30. E aí foi só multiplicar e achou a área, que é 330, né? Metros quadrados, ok? Portanto, a medida da área do lote 1 é de 330 metros quadrados. Simples, né? Agora, o lote 2 tem formato trapezoidal, ou seja, de um trapézio. A gente viu lá como é para calcular a medida de um trapézio, não foi na aula anterior? Por isso, a Alice usou a expressão que permite calcular a medida da área de um trapézio, substituindo o Bzão, né, o B maiúsculo, e o B minúsculo pelas medidas dos lados paralelos, e H pela medida da frente, que é o 12, tá? Do terreno. Então, tá aqui a fórmula, certo? Essa foi a fórmula que a gente viu na aula anterior do trapézio, né? Aí, a área do lote 2 é igual Bzão mais o Bzinho, né? Ou seja, esse lado aqui mais esse, depois o resultado dele vezes o H, que é vezes esse aqui, e depois divide por 2, tá aqui, ó. O Bzão é o 30, o Bzinho é o 25, somos 2. 30 com 25 dá o quê? 55. 55 vezes 12, eu esqueci quanto dá, deixa eu ver bem aqui. Então, já fiz a continha correndo aqui. Onde está? Onde está? Aqui. Então, olha só. Então, 12 vezes 55 dá 630. Aí, pegou 630 e dividiu para 2. Aliás, 660 dividiu por 2, deu 330, certo? Então, feita essa conta, né? Aí, tá aqui, ó. 30 mais 25, 55. 55 vezes 12 deu 660. 660 por 2 deu 330. Então, aqui tá a área, que é igualzinha à área do primeiro. Vocês descobriram por que a diferença dos dois lotes, além aqui, que tem essa diferença aqui, porque esse aqui é um trapézio, né? Mas é porque esse aqui, você pode pensar, nossa, mas esse está completo, né? Não tem essa quebra aqui, essa diferença aqui, e deu a mesma área, mas é porque esse é mais largo, observaram? Esse só é 11 metros de largura, e esse aqui são 12, certo? Então, gente, então aí ela descobriu que os lotes, né, tem a mesma área, a mesma medida. Agora nós vamos ver um outro exemplo, tá? Um outro exemplo aqui, vamos ler. No Brasil, utilizamos a escala Celsius para expressar uma medida de temperatura.
Nos Estados Unidos é usada a escala Fahrenheit. Fahrenheit, parece que é isso. Fahrenheit. Eu não sei pronunciar bem a palavra em inglês, tá? Considerando o F a medida da temperatura em graus, que é usado lá nos Estados Unidos, e C a medida de temperatura em graus Celsius, que é usada aqui no Brasil, nós temos o seguinte. Então, aqui a gente vai ver, olha só, para transformar uma medida expressa em graus Celsius para grau, esse grau que é chamado de Fahrenheit, podemos usar a fórmula a seguir, tá? F é igual a 9/5, né, vezes C mais 32. Essa fórmula aqui, nós temos só que ver que temos duas fórmulas, tá, pessoal? Essa daqui é para a gente transformar uma medida que é uma medida em graus feita aqui no Brasil para transformar numa medida em graus lá dos Estados Unidos, ok? E essa daqui é para fazer o contrário. Se você tem uma medida em graus, que lá nos Estados Unidos fala assim, ah, tá 32 graus Fahrenheit. Aí você quer transformar ele em graus Celsius aqui no Brasil, né? Aí você usa essa fórmula aqui, certo? Então, nós temos que estar de olho nas duas fórmulas. Por exemplo, para expressar em graus Celsius a medida de temperatura 86 F, que é a medida de lá, basta substituir o F por 86 na fórmula, nessa fórmula aqui, tá? Então, tá aí, ó, C, que é de Celsius, é igual a 5 nonos vezes, no lugar do F, coloco 86 menos o 32. O 32 é da fórmula, tá? Então, vai ficar 5 nonos vezes 54, que é igual a 5 nonos vezes 54, que é igual a 270, né? Porque 5 vezes 54 é 270. Aí, dividido por 9 dá 30. Então, quando você transformou 86 graus lá nos Estados Unidos, aqui é apenas 30, tá? Porque a fórmula deles é diferente da nossa, certo? Portanto, 86 graus F equivale a 30 graus C aqui no Brasil, ok? Então, vocês vão ter atividades, né, para fazer essa conversão aí, essa transformação, tanto do grau Celsius para F, quanto de F para C, ok? Pois é, pessoal, me perdoe aí a pronúncia do Fahrenheit, tá? Não sei pronunciar o inglês, gente, como deveria, tá? Então, aqui no Brasil se fala graus Celsius, lá nos Estados Unidos é graus Fahrenheit, ok?